Bom, eu acho que gente obrigada aí. Bom, eu resolvi se ocupar muito tempo, desculpa, eu tentei seguir um fluxo para não demorar muito, mas então assim, eu sou a Flávia, prazer para quem eu não conheço, e eu vou falar um pouco então dessa pesquisa que eu fiz com a minha escrita, e é muito legal ouvir vocês, né, assim, porque de certo modo, Amanda, eu passei muito por esse lugar que você coloca aqui rapidamente, e a gente já havia discutido isso, né, que é esse lugar da crise, né, esse lugar, o que eu vou fazer, será que isso é interessante, na verdade tudo parecia tão explícito e agora está tudo tão difuso na minha cabeça, e essa angústia eu acho que faz muito parte do processo, sabe? Eu lembro que eu até falei para vocês que depois de quase 25 anos, eu voltei para a academia, sendo que eu não tenho formação em artes cênicas, né? Eu sou atriz formada pelo IAD, mas a minha formação, a minha graduação é em Direito. E aí, de repente, faço uma aula feliz com a Helena Bastos e com a Adriana Paz. E aquilo mexe de tal forma comigo que eu falo, eu tenho que legitimar de alguma forma esses anos que eu me dediquei às máscaras. E que surgiu muito de repente na minha vida. Não foi nada, eu vou fazer máscara. Foi assim, eu quero fazer comédia. Eu quero sair do Brasil. Quero sair do Brasil. Era aquele momento que ir para a Europa era uau! E aí eu falei, eu quero sair do Brasil, vim de carro, pedir exoneração, e foi todo enfim, uma história. E quando eu cheguei lá, eu falei, quero fazer comédia, me apresenta máscara, que é isso? Né? E foi meio esse lugar um pouco. E quando eu volto, essa questão da atualização, desses levantes atuais, eu começo a identificar na primeira oficina que eu dou, porque eu vou dar há 25 anos atrás, na Luiz Gonzaga, que é em São Miguel Paulista, onde as pessoas falavam, nossa, esse cara aqui parece aquele cara do boi, né? Ó, qual é o nome mesmo dele? É Liquino? Liquino? Então, quer dizer, eu comecei a fazer atualização pelas dúvidas e pelas provocações que as pessoas do curso me traziam. E sem querer eu estava passando por uma atualização sem ter a mínima noção de que isso estava acontecendo, absolutamente. E quando eu chego nessa disciplina, eu vou tentar dar um salto do feliz, eu falo, olha, tem coisas que dá para serem feitas com a ideia da máscara e do mascaramento. Eu necessariamente não preciso seguir aquele livrinho folclórico cartesiano que eu aprendi, seja na Itália ou seja em cursos que eu fiz aqui quando voltei. Que liberdade, que libertação. E por que isso para mim foi muito importante? Porque depois que eu volto da Itália, eu começo a utilizar muitos elementos e muitos critérios mesmo que a Delarte tem e que, de certo modo, muitos e muitas pessoas usam, que é o improviso, o mascaramento, a máscara, o contato outro, a brincadeira, o território de disponibilidade, de confiabilidade, quer dizer, é uma série de coisas que eu encontrava, por exemplo, numa linguagem brechtiana, ou talvez menos dramática, mas encontrava em outros lugares, mas lá era um pouco maior, tinha uma potência maior. Então, eu já estava atenta que esses elementos eram potentes. Porque uma das coisas que eu mais sofri enquanto atriz é não encontrar um espaço de confiabilidade, onde você se coloca no meio sem julgamento, sem ter que provar que você é algo ou alguém ali. Você sempre tem a necessidade de, eu tenho que provar para todo mundo que está me assistindo que eu sou muito boa, porque se eu estou ferrada, senão vão me deixar... Eu vivi o teatro, e está aqui, assim, me acompanhou muito nessa época da EAD, teve um período muito difícil, e aí eu falo, cara, como é que eu vou trabalhar com comédia, trabalhar com máscara e com mascaramento, que trabalha exatamente do lado de dentro e do lado de fora, se eu não me permitir ser quem eu sou efetivamente? E aí eu falo, eu tenho que
fazer com que todo mundo que trabalha comigo tenha a liberdade, e achei muito legal isso que a Vilma colocou em você, Amanda, de falar, cara, vai, escolhe o que você quiser, vai brincar, vamos comer, é festa, porque é isso, você precisa se abrir para esse lugar, né? E aí, bom, agora rapidinho, aí ok, voltei, tá, na disciplina, vou fazer mestrado, nossa, quero fazer mestrado, aí foi um ano difícil, foi 2019 que eu ingressei, e aí nesse ano eu tive uma questão muito pessoal, e por mais que a gente fale, as questões pessoais não tem nada a ver, mentira, porque está tudo aqui, e eu acho que isso que é a memória, né, que a gente tanto fala nesse aspecto humano, e aí eu perco a minha mãe, com Alzheimer e câncer, e uma semana seguinte eu tenho entrevista para passar. Aí eu venho aqui e falo, bom, ainda bem que eu feliz, porque ele já me conhece, eu vou chorar, vou pedir desculpa aqui no Penan. Chego lá, era a Sayô. Eu não conhecia a Sayô, mas a Sayô é uma pessoa vertical da dança, né? Vou lá. A primeira pergunta que a Sayô deu, eu já... meu Deus, eu vou passar, eu nem sei o que ela me perguntou. Nem sei. Tive que beber água várias vezes, comecei a tremer que nem eu comecei a tremer aqui. E aí ela falou que podia me deixar para depois. Eu falei, não, quero ir embora. E fiz a entrevista dessa forma. Em que projeto que eu entrei? Nem sei. Eu queria legitimar o meu percurso, de alguma forma. Então eu entrei ouvindo vozes e falando, olha, faz mais ou menos assim, porque lá você vai ter um tempo de saber exatamente o que você quer. Agora eu posso falar porque eu já tenho deixado. Aí, exatamente por isso, foi exatamente esse o caminho que eu passei, né? Muito provocada e mesmo agradeço muito. Acho que tem pessoas aqui que eu tenho que agradecer, que é a Cíntia, que é o Feliz, que me ajudaram mesmo, não é porque eles estão aqui, eles me ajudaram me encorajando, enfim. E aí, tá bom, então agora eu vou fazer o mestrado, e eis que em março vem a pandemia. Que bonito, olha lá. O que eu vou fazer? Já não sabia o que ia fazer, agora sei menos um pouco. Então a pandemia, para todo mundo que passou por esse período, já foi um deslocamento para quem tinha algumas certezas. Eu que não tinha nenhuma, era menos. Eu falei, e agora, cara? Sobrevivência. Mas, meu companheiro tá aí, meu filho tá aí, mas a gente naquela loucura de casa, disso, daquilo, o que vai acontecer. Enfim, aquilo que todo mundo, perdas. E aí, memória, ancestralidade, voar, minha mãe o tempo todo ali naquela casa, naquele lugar, eu chego e começo a ler algumas coisas, e dessas leituras, é lógico que eu vou me inspirar em coisas que têm a ver com a minha ancestralidade. A minha ancestralidade sou filha de italiano. Meu pai, italiano. Meu avô, fascista. E aí eu fui pro Pirandello. Li muito Pirandello, chorei muito, lembrei muito de tudo. E aí encontrei um que era um colóquio com os personagens, e nesse colóquio com os personagens, falava com muitos personagens, desses personagens falavam, escuta, vamos criar. Ele falava, não, vai estourar a Primeira Guerra Mundial. Você quer que eu crie? Como? Aí eu chamei uma amiga minha, Cris Lozano, eu falei, Cris, dá você dirigir uma leitura para mim, para fazer alguma coisa? Eu acho que tem tanto a ver com essa escrita que eu parei, sabe, mobilizei, e tá falando para eu criar, e eu vou criar como com tudo isso, e ela topou. Foi uma loucura, porque a gente gravou em horizontal, porque todo mundo falava naquela época, grava na horizontal, a gente gravava, e no Instagram na vertical, a gente se perguntou, todo mundo olhava assim o vídeo, porque não virava. Gente, foi assim, né? Aí, proposital, essa história, a gente estudou, a gente quis fazer uma coisa meio deslocada. Foi nesse lugar, assim mesmo. E aí, do experimento, veio Aldir Blanc, comemos, por 2 vezes, municipal, né? Vieram 2 vezes, então comemos. Respiramos, e eu fiz uma analogia, porque com a Primeira Guerra Mundial que o Pirandello faz alusão, né, que é centenário, enfim, com a pandemia que a gente estava sofrendo. E foi muito bacana, porque ele me tirou desse lugar, mas eu tive que emergir efetivamente num ponto de falar, eu vou desistir do mestrado, não estou pronto para isso, não quero sofrer.
E eu não sei se Feliz lembra, mas eu chorei muito no dia, né, Feliz? Você lembra? Você gravou? Não. E aí, mas aí eu consegui respirar, eu consegui voltar, estava tudo muito quebrado, o Dan tá aí, e sabe o quanto estava assim a minha cabeça, porque ele me ajudou muito a gente tem amigos. Enfim, e aí, ok, consegui mobilizar, sair da deriva, e é muito louco porque a gente entra nessa espiral que tudo se repete, a gente volta para o mesmo lugar, as coisas estão mudadas, essa encruzilhada é incrível, porque é isso mesmo. Mas vai encontrar, vai ter um momento que você vai falar, é tudo mentira dela, não é, continua que não é. Aí, enfim, veio um PROAC circulação, eu falei, quero passar para presencial, mas acabou a pandemia, o que eu vou fazer com aquela guerra, que eu fazia analogia com a pandemia, e como que eu vou falar para todo mundo que a minha escrita tem a ver com os critérios e elementos da Delarte, que para mim, o que mais significa na comédia dell'arte, eu amo a comédia dell'arte, amo o universalismo, me diz muitas coisas a dell'arte, o fato da mulher, o fato do universalismo, não para repetir o folclore, mas ter como potência de linguagem para quaisquer outras linguagens. E a gente vê o Tó Araújo trabalhando com improvisação inspirada na comédia dell'arte, a gente vê o Abreu trabalhando com Canovati inspirado na comédia dell'arte, a gente vê muitos artistas trabalhando inspirados nessa dell'arte. Ela não é um monstro, absolutamente. Eu só não posso copiar porque ela não é folclórica, meu corpo é esse. E aí eu falo, ok, então meu corpo é esse. E eu tô aqui, qualquer coisa que eu fizer já tem uma atualização. E aí, fazendo o curso Coelho, que é exatamente quando ele fala do corpo máscara, que é esse dispositivo de potência da presença, né? Que você vai ter que negociar com o que está dentro, entre e o que está fora, e que está lindamente escrito, que agora Cíntia Alves vai ler para vocês, aspas. Como vocês me ouvem? Não, né? Está funcionando? Eu vou ficar assim, melhora? Ah, vocês estão me ouvindo? Tá? Como dispositivo de potencialização da presença, a máscara pode gerar traços particulares no corpo atuante, funcionando, por vezes, como um invólucro corporal, que produz o que denominamos corpo-máscara, um tecer constituído por camadas de significação, ativo e reativo ao ato que anima potências físicas e, por consequência, as dinamiza em estados emocionais, de força e de relação. É um corpo que atua pelo diálogo perceptivo, perpassando o físico do atuante com a linguagem da máscara, mesmo quando essa não se encontra materializada na cena. Ao abordar a atuação com a máscara, a oposição, rigidez, fluência, põe em relevo tanto o corpo do atuante quanto a fatura do objeto máscara. Costa, 2017, páginas 178 a 179. E eu consegui reproduzir, feliz. Então, né? Mas isso me levou exatamente a falar, então, essa ideia tem uma potência, tudo isso, então, que bom que dá para eu trabalhar e ter liberdade, não ficar só, não é ter liberdade, mas é entender que o que estava acontecendo comigo, eu estava entre a máscara. Porque quando eu faço o experimento, eu carrego um pau de selfie e revelo o que eu quero e escondo o que eu quero. Quando eu começo a trabalhar a escrita, eu vou revelar o que eu quero, da forma que eu quero, e vou omitir aquilo que eu não quero. Eu vou dialogar com todos os autores e autoras e vou escolher aquilo que eu quero. Então, existe muito esse lugar da máscara o tempo todo e do mascaramento na escrita, eu sinto, sabe? E quando eu trouxe, então, para a atualidade, eu falei, tem que ser pelos mascaramentos, porque eu não consigo também dizer não para esse invólucro. Para ser potente, eu preciso entender que alguma coisa vai estar ativando. Mesmo que não sejam objetos, mas alguma coisa tem que me ativar. E para mim, lógico, para quem trabalha com máscara é mais confortável quando tem alguns objetos. Lógico. E aí fui para essa brincadeira, e aí a gente foi para... Vou dar mais um salto. A gente foi para o presencial, e aí eu falei, tá, então é tudo uma brincadeira, é o outro que vai dizer quem você é, e eu não tenho outro para fazer do solo. Me fudi. E agora? Como que eu vou fazer para descobrir quem eu sou?
não era momento de fazer solo. Solo eu pensei de 60 anos e a plateia lotada e todo mundo lá. O que é isso? Eu precisava, né? Grana, pagar a conta. Tá, vamos lá. Aí eu cheguei um dia, a gente pegou o CRD para ensaiar, e o CRD é ermo à tarde. Bailarino não dança à tarde, é uma coisa inacreditável. Não tinha ninguém ali. Mas tinha o pessoal da ETEC fazendo visitação da dança. Aí eu peguei e falei assim, Cris, eu preciso testar a cena. Não dá sorte com você, porque você vai rir a primeira, a segunda você já não vai rir. A Norma já me conhece há tanto tempo, vai falar que tá linda, maravilhosa. Não é que eu não confie, mas eu preciso entender um outro. Aí eu peguei e fiz mais ou menos assim. Eu queria alguém que pudesse segurar para mim. Adoro esse cartaz aqui. E eu chego exatamente assim. Eu peço para uma pessoa, um estudante super. Como vai? Tudo bem? Cuidado, viu? Porque hoje eu troquei meus óculos. Ah, Você trocou já seus óculos? não. Mas vai ter que trocar uma hora, não. Fala sério, viu? Cuidado, bem, viu? Tem obstáculo. A Artora pregou aqui, vira aqui um pouco, parede. Isso, você poderia... O seu óculos deve estar melhor que o meu. Você lê aí pra mim, bem, o que está escrito, por favor. Isso. Porque eu não enxergo muito bem. Eu não estou entendendo não, tá? Está em japonês. Não, bem, começa aqui. Presta atenção que está aí as letras. Mas está em japonês, como é que eu vou ler? Coloca um sotaque assim. Ixi, agarrei a rua. Acreditar. Eu não... As pessoas não andam muito bem, viu, Feliz? Você tem remédio aí também com orientador? É para evitar. Não é não? Eu inventei pra ler, meu amor. Flávia virou outra pessoa. Nossa, eu gosto disso, a criatividade, viu? Eu vou ler pra você, pra todo mundo, ó. Suspensas. Pode virar mais pra cá, senão as pessoas não me veem. Eu sou egocêntrica também. Aí, obrigada. E ela também, vem aqui. Suspensas, a partir de hoje, as audições a todas as personagens, homens e mulheres, de qualquer classe social, aqui, ó, vírgula, de qualquer idade, qualquer profissão, que apresentaram qualificações e pedidos. Ponto. Pedidos e qualificações estão à disposição das personagens que, não tendo vergonha de se expor num momento como este. Que momento como este? Momento como esse, por favor, retirem suas cartas e se dirijam a outras autoras, caso a letra diminui aqui. As encontrarem. É 3 pontos ou um só aqui, bem? Eu acho que só tem um. Puxa, você melhorou! Você melhorou! Ela melhorou! Obrigada, viu? Pode ir lá que você entendeu o que quis dizer aqui? Não, eu não entendi muito Eu bem, não não. entendi nada! Vou ter que pedir pra autora. Fica... Fazendo essa experiência. E isso me levou, por quê? Porque tinha uma personagem que fazia mais ou menos um ano que agarrou-se a mim e ficava me persuadindo a extrair dela, sabe, aventuras, histórias, para eu escrever um conto, um romance, que no entender dela ia se transformar numa, sabe assim, uma espécie de obra-prima. Essa pessoa que eu estou falando é essa pessoa que é meio baixinha e míope, tinha um problema na perna. Que estava tentando decifrar o aviso. Lembraram, meu? Sim. Então, eu acabei de encontrá-la, né? Mas na qualidade de personagem, de criatura fechada no seu mundo ideal, ela não tinha obrigação de saber em que momento eu estava. Portanto, ela detivera-se na frase. Num momento como esse? Mas que momento como esse, bem? Como que momento como esse? Como que momento como esse, gente? Olha só. O que está acontecendo aqui? Aqui. O que aconteceu no 8 de janeiro? E essa personagem petulante exige de mim uma explicação. Gente, eram dias de agonia. Eu entrei com uma abraçada de jornais
pela porta do meu gabinete, eu estava ansiosa para ler as últimas notícias, e essa personagem vem com esse tipo de questionamento. Eu olhei para ela, peguei nas mãos, trouxe ela bem próxima assim do mapa e falei, escuta, a gente está em guerra. Em guerra. Nós estamos em guerra. E sabe como ela ficou? Como se não tivesse dito absolutamente nada. Guerra! Socorro, Guerra! Você tem um capacete bem aqui? Pode ser o preto, eu gosto do preto, sabe? Fica bonito pra mim que uso preto, não? Olha que bonito, não? Eu queria uma HK 247. Filho, tá acordado ou não? É HK 247 mesmo? Obrigada, viu? Não tem. Só tem a 38. Puxa, que triste, não. Como eu vou fazer guerra com uma 38? Difícil, não? Atenção! Direita, nós vamos ver! Pelotão! Eles sempre falam pra gente envolver a direita, bem. Mas eu gosto de envolver a esquerda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atenção! É pra atirar. Empunhem as armas. É pra atirar e é pra matar. Você entendeu? É pra matar. Não é só pra atirar. É pra esfolar. É pra eliminar. É pra acabar. Será que a gente não podia rolar antes? Eu gosto daquela parte que rola, sabe? Aquela que a gente rola. Como que guerra? E aí, eu cheguei pra Cris, falei, Cris, que guerra que a gente vai falar? Aí, pra minha surpresa, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinham mais de 17 guerras entre conflitos. E o que estava na moda naquela época era a Rússia invadindo a Ucrânia, que vai fazer quase 2 anos. Aí depois eu fui ver que tem o Iêmen, há quase 11 anos, com 700 ataques aéreos e 300 voos atacando e matando pessoas. Não sei com quantos mortos. Aí eu continuei pesquisando e vi que tinha Mianmar, que tinha os grupos jihadistas, os terroristas insurgentes que estavam invadindo muitos territórios aqui, ó, na África, no Congo, Sudão, Níger, Burkina Faso. Aí eu fui ver que tinha um conflito da Etiópia, conflito tigreiro. Aí eu fui ver a Nigéria. Aí eu fui ver que o Haiti, o conflito do Haiti não estava resolvido. Aí eu fui ver dentro do Brasil e a latinidade inteira, com todas as suas questões, fora o processo migratório de pessoas que dão a vida por sobrevivência. Aí eu fui ver que tudo isso tinha um patrocínio muito explícito, e não era só eles que patrocinavam essa guerra, mas que eram outros também, que estavam se divertindo com esse lugar, e ainda me perguntavam que momento era esse, que guerras eram essas. E agora, a gente tem o Hamas. E alguém morrendo agora, aqui, em algum lugar, agora. Enquanto eu falo, várias. Várias. E não é dramaticidade agora é verdade. Foda, mas é verdade. Então a gente para um pouco, e eu lembro que teve um dia que eu peguei e falei assim, gente, vamos fazer na minha casa que eu moro em Mariporã e tem uns pássaros, vamos ouvir a natureza. E aí, vocês estão ouvindo?
Conseguimos! Vocês estão ouvindo o barulho de pássaro? Eu queria que todo mundo fechasse os olhos, assim, um pouquinho só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá vendo? Ouçam, parece o trinado dos pássaros que acabam de nascer, sabe? Porque parece que nascem na primavera. É o meu jardim externo, podem olhar, já tô nele. É os pássaros, e tem também o marulhar do meu pequeno chafariz, e aqui, olha, isso aqui tá o meu jardim. Tá dando pra ver? Então, tá dando pra ver, Dan? Cris? Aqui são os meus cravos brancos, ó. Minhas rosas. Aqui mais alto são os cipestres. E deixa eu desse lado, senão pega a sombra. E aqui os pinheiros. Eles estão brilhantes por conta do calor, da luz que bate sobre esse céu. Enquanto eu pensava desse jeito e tentava traduzir essa cena, surgiu outra personagem que entrou no meu jardim. Ela veio não sei da onde que ela veio, mas ela se apropriou, sabe? Do meu jardim, do meu banco. Olhava pra mim. Um sorriso. Soltou o cabelo. Tá bom? Aí, ela me observava e enquanto eu observava ela devagar levantou uma das mãos, colocou atrás da orelha e me respondeu: "Ai, é o Melro, que belo gorjeiro, é o Melro, é o Melro. Linda montanha che guarda prende e non si bagna, che lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto." E o que eu tenho a ver com a sua guerra? Nós nada sabemos de guerra. Nem eu, nem o Melro, nem o chafariz. Queremos saber de guerra. Eu, se fosse você, eu daria um tapé em todas essas notícias. Porque são coisas que passam. Passam. E mesmo que deixem vestígios, é como se não deixassem. Sob os vestígios, sempre há primavera. As rosas a mais, as a menos. Aqui, ó. 2 rosas a mais. Que linda! 2 a menos, tudo igual. As pessoas têm que comer, têm que dormir, têm que amar, têm que bater, né? Tem que chorar os risos de ontem e amar os mortos de hoje. Já sei, alguém deve estar pensando, retórica, visto que você forçosamente, ainda que ingenuamente, acredita que por causa da guerra tudo vai mudar. E o que quer que mude? E o que conta os fatos? Mesmo enormes são fatos, passam. A vida continua. Com suas necessidades e suas paixões.
Imagine que amanhã toda essa perturbação terá acabado e acabada estará a carnificina. Contaremos os ganhos e as perdas, as derrotas e as vitórias. Batemos 100, 200, quem dá mais? Não estou ouvindo, faz de conta que é um leilão, 300, quem dá mais? Fala uma dica pra mim, quem dá mais? 500, que bom, mas quem dá mais? Não gostei, quem dá mais? Não, um pouquinho menos, não tá tão valorizado, quem dá mais? 600. Quase, tá quase, vou bater o martelo. 750. 700 eu ouvi, me parece. 1000 mortos, quase. Aproximadamente com a pandemia aqui no Brasil, e quantos milhões de mortos nós podemos contabilizar em todas as guerras até os dias atuais? A história tem lá os pulmões, minha cara altura, e uma parada de respiração. Coisa passageira. O que importa? O que importa é algo absolutamente maior. E algo absolutamente menor. É um pranto. É um pranto. É um riso. E se não for dessa guerra, ela se de qualquer lugar. Isso que as guerras são mais ou menos as mesmas. Mas aquele pranto e aquele riso, serão únicos. Algumas personagens que deixam a gente meio tonta. Aí eu voltei para o meu gabinete, para minha escrita, e passei por um episódio, está aqui a prova, inclusive, ano passado, e quando eu chego, falou, tem uma carta aí para você, e eu coloquei a carta em algum lugar, não tive tempo de organizar aqui, eu quero que vocês me ajudem. Deve estar por aí, eu não consegui colocar aquilo, que bom. E eu me deparo com uma carta. Não é fácil a gente encontrar carta hoje em dia, né? Ler carta parece que o negócio é pesado. Ou não, né? Eu não sei onde eu pus meus óculos. É pra perto? Eu vou tentar, porque essa carta eu ainda não memorizei. Ai, obrigada. Venho informá-la que seu filho, estudante desta respeitável instituição, está sendo investigado por injúria racial contra 3 professoras negras. Seu filho foi denunciado criminalmente e as docentes pressionam a direção para que haja uma punição exemplar desse tipo de crime, de modo a ser expulso da escola e responder pelos seus atos na justiça comum. O estudante tem histórico de já ter portado armas de fogo na sala de aula, dizendo pertencer a seu pai, que segundo ele é um dos maiores atiradores do Brasil. A atitude racista do estudante, ao deslegitimar a presença das professoras negras, ressalta seu preconceito caracterizado por sua origem étnico-racial branca. Por mais que a atitude seja vinculada ao indivíduo, é importante o destaque que ela é sustentada por uma sociedade construída a partir do apagamento e extermínio da população negra em todas as suas manifestações de produção de conhecimento. Neste contexto, a situação não pode ser apenas visualizada como um fato isolado, mas como parte das manifestações da branquitude onde existe diversidade étnico-racial. Esclareço ainda que há 2 semanas, depois do ocorrido, seu filho não retornou às aulas e nem sequer apresentou quaisquer esclarecimentos. Acreditamos que seja de sua inteira ciência e responsabilidade
o ocorrido. Cíntia, meu filho, ele teria podido, como muitos da sua idade, da sua condição, ter se dedicado às suas obrigações. No entanto, ele se filiou a uma facção nazifascista. Antes, os nossos avós serviam a guerra, e não nós. Hoje, os nossos filhos, e não nós. Com quem que eu poderia conversar no momento daqueles da pandemia, se não com elas? Quem que eu poderia conversar num momento como esse agora, aqui, assim, se não com vocês? E aí eu acho que a minha escrita diz: tem 350 milhões de outros caminhos, amiga. Continue. É isso. É mais ou menos isso. E aí eu terminei o mestrado. E acabou a minha apresentação. Só que antes, quando vocês saírem, a gente vai abrir uma roda, que eu acho legal, tem tanto material bacana aqui. Realmente tem um cartaz afixado, eu não sei se vocês viram, na hora que vocês chegaram perto do banheiro. Dá uma olhada depois lá, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Cíntia, participação de Cíntia, Rude e Ivan.